Primeiro, a urna eletrônica é auditada e lacrada para impedir tentativas de fraude. Para garantir o sigilo, os votos são registrados, sem qualquer vinculação com o eleitor. Fechada a votação, o boletim de urna é impresso. Os boletins com o número de votos de cada urna são afixados na entrada da sessão e publicados na internet. Por fim, os votos seguem até a Justiça Eleitoral para totalização, por um canal protegido e seguro. Tudo isso garante a integridade e sigilo do seu voto. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Buscar a verdadeira unidade cristã é o legítimo propósito da Musical FM. Há mais de 20 anos, dedicando cada minuto da sua programação a comunicar Jesus e contribuir para que a unidade da Igreja de Cristo seja ouvida e vivida. Seguimos fortalecidos como corpo para que o Evangelho alcance a todos. Musical FM, mais unidade cristã. É o 50 que eu vou digitar. Agora é Boulos e Marta que eu quero lá. Agora é Boulos e Marta que eu quero lá. Vem, a mudança é agora. Meu voto é Boulos e Marta, chegou a hora. Vem a 50 agora. Meu voto é Boulos e Marta, chegou a hora. Agora é Boulos 50. Você sabia que a Musical está no TikTok? Segue a gente lá, @FM Rádio Musical, e tenha acesso a um conteúdo pra lá de interessante. @FM Rádio Musical no TikTok. ZYD 930, Rádio Musical FM São Paulo, 105.7. Ouça em qualquer lugar do mundo, também pelo site www.fmmusical.com.br. Musical! Musical FM, uma emissora da rede LC de mídia. 3, 2, 1. Agora, a Musical FM abre um espaço para debater os assuntos que fazem parte do nosso dia a dia. Sempre com convidados especiais para ajudar a esclarecer, iluminar a sua opinião. É a nossa missão. Direto dos estúdios da Musical FM na Avenida Paulista, debates com o pastor César Cavalcante. Um crente desviado pode ser usado por Deus em dom da profecia, por exemplo. Deus usa um desviado em profecia. Sejam bem-vindos, eu sou o pastor César Cavalcante. Está no ar, para a glória de Deus, mais uma edição do debate da Rádio Musical FM. Nós vamos juntos até o final dessa programação. Que Deus nos ajude a termos um bom programa, que o nome do Senhor seja sempre glorificado. Na técnica do programa é o Rafael Latrell, e você pode participar com a gente pelo WhatsApp 0 Operadora 11 98484 9988. 011 aqui em São Paulo, 98484 9988, ou você também pode participar aqui ao vivo com a gente, né? Nesse mesmo número, que é o número do WhatsApp, você pode se candidatar a estar aqui com a gente um dia, verificar aí a sua agenda e a nossa, e vir aqui assistir o programa ao vivo, nos estúdios da Rádio Musical, aqui na Avenida Paulista, em São Paulo. Você sintoniza esse programa pelo 105,7 no dial do seu rádio, e também você pode assistir pelo canal do YouTube, César Cavalcante, FM Rádio Musical, na verdade é Musical FM 105.7 no
YouTube. E quem está no YouTube, por favor, já chega dando um like nesse conteúdo e também se inscreva nesse canal. E aí, Deus usa crente desviado em profecia? Falando nisso, antes de apresentar aqui os nossos debatedores, tem aí a enquete com exatamente essa mesma pergunta no Instagram, lá nos stories do Instagram, se Deus usa um crente desviado em profecia ou não. 57% está dizendo que sim, 43% está dizendo que não. E vamos para frente. Você pode passar lá e esse número aumenta ou diminui à medida que você deixa também o seu voto. Com a gente aqui no programa, o pastor Carlos Wagner, da Igreja Evangélica Sal e Luz, aqui na região do Taboão da Serra. Bem-vindo mais uma vez, pastor Carlos Wagner. Muito bom te receber, meu irmão. Amém, pastor César, pastor Vitor, prazer muito grande estar aqui mais uma vez, a todos os irmãos ouvintes que abrilhantam essa programação todos os dias, que Deus abençoe. É um grande prazer estar aqui tratando de um tema tão importante e relevante para a obra de Deus. Espero que nós venhamos tratar aqui hoje edifique os irmãos. Maravilha, e com a gente também aqui no programa, pastor Vitor Couto, da ADSA, Assembleia de Deus em Santo Amaro. Bem-vindo mais uma vez aqui, pastor Vitor Couto, muito bom te receber. Amém, graça e paz, pastor César Cavalcante, pastor Carlos Wagner, que Deus abençoe. É uma alegria enorme poder estar aqui debatendo mais uma vez, os irmãos que estão aí do outro lado assistindo. Pastor Carlos Wagner e meu amigo, né? Vamos debater esse assunto. Não gosto muito de debater com um amigo, porque tem hora que o negócio ferve, mas sempre mantendo o respeito e o carinho que temos pelo pastor Carlos Wagner na hora do debate. É uma satisfação enorme, pastor César, estar aqui mais uma vez, podendo contribuir para o reino de Deus. Legal. Pastor Carlos Wagner, e aí, vamos começar contigo aí, sua opinião inicial. É possível? Deus usa o crente desviado em profecia? Sim, não? Como que o senhor entende? Vamos lá. Primeiro, como o pastor Vitor falou, é verdade, somos amigos, né, de ministérios, de trabalhos, de teologia, e é meio complicado, né, dois amigos debater. Eu acho que até pro pastor César também. É verdade. Tem uma frase lá do Agostinho que diz assim: quando dois amigos estiverem discutindo um assunto, não intervenha e não defenda um dos dois lados, porque você pode perder um dos amigos. Mas quando tiverem dois estranhos debatendo, intervenha, porque você vai ganhar um amigo. É verdade. Então, meus irmãos, o tema hoje ele é bem complicado, é um tema ministerial, é um tema eclesiástico, e eu queria deixar aqui a minha opinião. No meu ponto de vista, um crente desviado, conforme está o tema do debate hoje, ele não poderia ser usado, não pode ser usado em profecia, tá? Se nós analisarmos à luz das Escrituras, dentro da hermenêutica bíblica, a gente vai perceber que Deus usa aqueles que estão conectados a Ele, né? São instrumentos da sua vontade. Nós temos alguns exemplos claros disso, e eu queria começar com um texto de 1 Reis 22, que trata a história de Micaías, a história de Zedequias, que era um profeta pagão de Acabe, e Jeosafá. A história diz que Acabe convidou Jeosafá para um almoço, para um momento de confraternização entre os reinos, o reino do norte e do sul, e naquela ocasião Acabe aproveitou a oportunidade, porque Acabe era estrategista, para convidar Jeosafá a uma batalha contra os arameus. E aí o texto diz que Jeosafá falou: irei contigo, teu povo é meu povo, nosso exército estará juntos para combater os nossos inimigos. No entanto, vamos consultar a Deus. E 400 profetas de Acabe profetizaram que Acabe prevaleceria contra os arameus, e a Bíblia diz que Jeosafá falou: olha, você não tem aí um profeta de Deus? E ele falou: tem um, é Micaías. Mas Micaías só fala coisas que não prestam de mim e eu não quero ouvi-lo. E Jeosafá, insistindo, escutou Micaías, e a Bíblia deixa claro que Micaías era um profeta de Deus, os demais simulavam que eram de Deus. Então, no meu ponto de vista, quando você não está em Cristo, não está em Deus, não está no Senhor, você dissimula que você está sendo usado por Deus apenas para, por algum motivo, induzir a pessoa a um erro. Esse é o meu ponto de vista. Ok, pastor Vitor Couto. Bom, eu entendo que ordinariamente Deus usa sim os seus servos, os santos. Porém, Romanos 11, 29
diz: porque os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Então, uma vez que Deus entregou o dom de profecia para alguém, e este alguém se desviou, ele não perde o dom, Deus não tira o dom dele. Então, o que acontece com essa pessoa? O dom pode ser enferrujado, pode ser que a pessoa não esteja exercendo o ministério profético, mas isso não impede com que Deus use essa pessoa em profecia, uma vez que ela já recebeu o dom. Então, eu entendo que Deus usa quem quer, quando quer e como quer. Eu não consigo restringir, olhar para a luz das Escrituras e dizer, não, Deus não pode usar o crente que se desviou porque ele se apartou. Para isso, nós temos várias referências aqui e ao longo do debate nós vamos expondo essas várias referências, mas se você abrir em João, capítulo 11 e versículo 51, o texto diz que Caifás profetizou a morte de Jesus, todavia ele profetizou sem saber. E quando nós olhamos Caifás, ele era um sumo sacerdote que servia ali no templo, e ele não era salvo, ele não era uma pessoa sequer desviada, pior ainda, né? Porque o Caifás foi responsável pela morte de Jesus. Só que mesmo assim, Deus o usou em profecia sem ele se der conta. Além disso, Mateus capítulo 7, versículo de número 22 e o versículo de número 23, o texto é muito claro para a gente quando ele diz da seguinte maneira: naquele dia, muitos me dirão, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome, observe, né, a questão da profecia, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres. Então as pessoas vão perguntar, né, a Deus: ó Senhor, eu profetizei em teu nome, eu fiz milagre. E qual vai ser a resposta de Jesus? Não é você estar mentindo, você nunca fez isso. Não, a resposta de Jesus é um sim, de fato. Vocês profetizaram em meu nome, de fato, vocês expulsaram demônios, curaram enfermos em meu nome. E a resposta de Jesus: então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Aí alguém pode falar assim: não, essa pessoa, ela foi usada, depois se desviou. Só que o texto é mais profundo. O texto ainda diz: eu nunca vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, uma coisa é alguém ter o dom. Alguém pode ser um dom, um instrumento de Deus e ir para o inferno. Agora, alguém não pode ser morada do Espírito Santo e ir para o inferno. Isso não acontece. Ok. Pastor Carlos Wagner. Foi bom você ter citado o texto de Mateus capítulo 7, versículos 22 em diante, porque vamos arguir junto. A partir do versículo 15, o que é o contexto fala, pastor César? Que haviam falsos profetas. A partir do capítulo 7, versículo 15. E aí, o contexto deixa claro que Jesus está tratando de pessoas que elas não possuíam comunhão com Cristo. Eram falsos profetas. Ele chega a dizer: tome cuidado com os falsos profetas, vigie contra esses falsos profetas e tal. Então, o contexto do capítulo 7 do livro de Mateus, versículo 22, é que foram pessoas que falsamente proclamaram coisas ou declararam determinadas profecias em nome de Cristo Jesus. O próprio texto citado pelo pastor Vitor diz isso: eu nunca vos conheci. Eu nem sei quem são vocês. Podem até terem tentado fazer em nome de Cristo. É o caso de muitos falsos profetas nos dias atuais, pastor Vitor. Pessoas que têm nas suas mãos uma denominação, que falsificam o evangelho de Cristo, que usa desse evangelho, que se declaram, se auto-intitulam profetas, estão se auto-intitulando tudo, por sinal, hoje, né? Inclusive profeta, e essas pessoas dizem falando em nome de Deus. No meu ponto de vista, esse texto não é diferente do texto de João capítulo 10, versículo 10. O ladrão veio para roubar, matar e destruir. Aí quem é esse ladrão que veio para roubar, matar e destruir? Jesus fala: é o falso profeta, é o falso líder. É aquele que distribui mentiras para persuadir as pessoas. Então, no meu ponto de vista, o capítulo 7, a exegese desse texto é que Jesus está tratando daqueles que, na verdade, nunca foram deles. Não foram apóstolos, não foram servos deles, mas que dissimulavam o ministério para se fazer servo de Deus. O senhor é calvinista? Não, não sou.
Que essa visão aí é meio calvinista, né? Não, nunca foram, tal. Se estão perdidas porque nunca foram, tal. Volta aqui, pastor Vitor. Bom, vamos para outros textos, né? Só respondendo essa questão lá do livro de Mateus, de fato, ele introduz falando de falsos profetas, mas naquela passagem do versículo 22, algumas atribuições, né, são ditas ali. A pessoa profetizou, foi falsas profecias, ela curou. Como é que foi essa cura? Foi o inimigo que usou, ela expulsou o demônio. E tudo isso é autenticado por Cristo. Cristo em nenhum momento diz, você está mentindo, você está enganado. Agora, eu gostaria de trazer uma passagem que para mim é a passagem mais definitiva sobre este assunto. 1 Samuel, capítulo 19, versículo 20. Esta passagem para mim, ela é sem sombra de dúvida a carta magna sobre esse assunto. Então eu vou ler um pouco o texto para explicar para o nosso ouvinte que está vendo. 1 Samuel 19, 20 diz, então Saul enviou mensageiros para prenderem a Davi. Quando viram um grupo de profetas tendo manifestações proféticas sobre a liderança de Samuel, observe a expressão, o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul, e eles também tiveram manifestações proféticas ou profetizaram. Versículo 21. Saul foi avisado disso e enviou outros mensageiros, mas estes também tiveram manifestações proféticas ou profetizaram. Saul enviou mensageiros pela terceira vez, os quais também profetizaram. Olha, o versículo de número 23. Ele foi para Naiote em Ramá. Ele quem? Saul. E o Espírito de Deus veio também sobre ele. E ele ia caminhando e profetizando até chegar em Naiote em Ramá. Quando você observa no capítulo 16, o que acontece no capítulo 16 do livro de 1 Samuel? Saul fica endemoniado. A Bíblia deixa claro, o Espírito de Deus se retirou de Saul e veio um espírito mau da parte do Senhor e atormentava. Então Saul estava endemoniado. O que Saul queria? Matar Davi. Então ele manda 3 mensageiros, mais do que 3 mensageiros, ele manda 3 levas de mensageiros a Davi. E quando esses mensageiros vão, Davi está na região de Naiote, Ramá, e tem um grupo de profetas. E o Espírito de Deus também vem sobre os mensageiros e eles profetizam. Até que o próprio Saul fala, eu vou resolver essa questão. Quando Saul vai, o Espírito de Deus vem sobre Saul, observe, não vem em Saul no sentido de dentro, mas sobre Saul, e usa Saul em profecia. Só que Saul já estava desviado, endemoniado, afastado. Então eu entendo à luz desse texto e de outros tantos, que sim, Deus usa quem ele quer, quando quer, da maneira que quer, em profecia, como o texto descreve Saul sendo usado pelo Espírito de Deus. Muito bem. Eu acho que nós só não podemos tomar cuidado para não irmos para um pensamento maniqueísta, né? Aquele pensamento de que existe um pouco do mal no bem, um pouco do bem no mal, né? Eu acho que Deus, ele não iria usar alguém que naturalmente está entregue ao mal. Agora, há ocorrências bíblicas de momentos, de ações momentâneas, né? Podemos dizer, exceções, tá? Em que pessoas poderão até ter sido usadas já não estando mais na presença de Deus. No entanto, isto não é uma regra geral. Deus não vai usar as pessoas, mesmo que essas pessoas não sejam dele, né? Agora, pode acontecer em alguns momentos que isso ocorra em uma situação momentânea, em um caso específico, momentâneo, tá? Mas, biblicamente, quem é que Deus usa? Biblicamente, como o senhor mesmo atestou, são aquelas pessoas que são tementes a Deus, que servem a Deus. O problema é que existe uma linha tênue entre a ação de Deus, a ação demoníaca e a ação dos homens, né? É por isso que há uma necessidade, a Bíblia diz, examine as profecias, analise se essas são de Deus. Então, no meu ponto de vista, Deus usa aqueles que o temem, aqueles que o seguem, como usou Enoque, o grande profeta Enoque, que ele o levou para si, como usou Moisés, como usou Elias, como usou Eliseu e assim por diante. Então, eu não consigo ver um contexto bíblico em que, a não ser que seja no contexto ocasional, tá? Uhum. Em que Deus venha usar uma pessoa que não teme, senão nós vamos advogar pro diabo aqui, né? A pessoa não precisa servir a Deus para ser usado por ele. Eu diria, pastor, que Deus usa até o diabo. Tem uma frase do Martinho Lutero que diz que o diabo é como um cachorro na coleira de Deus. Coleira de Deus. Né? Então Deus, ele usou o faraó,
para fazer os seus desígnios. A Bíblia diz em Atos 4, 27, que, pois nesta cidade eles de fato se aliaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, e não só Herodes, mas também Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazer tudo o que a tua mão e a tua vontade predeterminaram que fizesse. Então, assim, quando eu olho para as Escrituras, eu vejo Deus soberano. Sim, sem dúvida. E esse Deus soberano, ele usa da maneira que ele acha por bem. Então ele usou Faraó, vem aqui, você vai ser usado por mim aqui. E agora a questão é como Deus usa cada pessoa. E com que propósito? E com que o propósito máximo é sempre a glória dele mesmo. Às vezes por uma razão que o conduz a um projeto, um propósito que leve a Deus, mas não é o que Deus costumeiramente faz, né? Os instrumentos de Deus, as pessoas que Deus usa, por exemplo, Faraó, como você citou, ele foi levado a manifestar a glória de Deus. Isso. Não que ele fosse um instrumento de Deus para trabalhar entre o povo de Deus, para manifestar a Deus, mas naquela ocasião, para contradizer a vontade de Faraó e dos homens, Deus usou Faraó. Então, eu acho que existe aí algo que a gente tem que divergir, que é, quando Deus usa alguém, é porque esta pessoa pertence, serve aos seus propósitos, são tementes a ele, né? Não posso dizer, pastor Vitor, que uma pessoa que abnegou da fé, que apostatou da fé, que abandonou o evangelho, é um instrumento de Deus, sabe? Mas se Deus deu o dom para essa pessoa, o senhor crer que essa pessoa perde o dom que outrora tinha? Eu creio que ela não é mais usada, porque quem dá o dom é o Espírito. Mas como o senhor explica então Romanos 11, 29, que os dons são irrevogáveis? Até que o indivíduo esteja em Cristo. É o capítulo 7 de novo de Mateus. Mas o texto não diz isso lá, pastor. Mas vamos voltar para o 7 de Mateus, por exemplo, que você citou, quando fala assim, no teu nome profetizamos, no teu nome. O texto pode estar se referindo a pessoas que, quem sabe, um dia serviu a Cristo. Uhum. Que, quem sabe, um dia esteve dentro da igreja com sinceridade no seu coração e que quis trazer isso ao momento do julgamento, ao momento do juízo. Então, o texto não está fazendo uma inferência a isso. Esse texto de Romanos 11, 29, é a segunda vez que o senhor está usando, o senhor entende, então, porque lá não fala somente os dons, né? Também fala da questão da classes, lá da vocação, do chamado. Então, você quer dizer que, por exemplo, um pastor, ele se desvia, mas ele tem que continuar sendo pastor? Não. Porque lá fala da vocação e do chamado, ou melhor, da vocação e dos dons. Os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Não seria natural entendermos que isso é enquanto a pessoa está se mantendo, né, e tal ali? Então, o que significa a palavra irrevogável? Que Deus não volta atrás. Isso. Então, quando Deus chama alguém à vocação, essa pessoa que abandona deliberadamente o seu chamado, por exemplo, um pastor, então uma pessoa se afastou, ela tem que continuar pastoreando afastado? Claro que não. Porém, ela tem um chamado e ela vai responder pelo chamado que ela teve. Então Deus, quando dá o dom, ele não pergunta: você quer? Ele vai dar o dom. Jonas, você tem um chamado, você vai pregar em Nínive. Ora, Jonas decide mudar a rota, Deus vai atrás de Jonas. Quando nós vemos a parábola dos talentos, o que aquela parábola descreve? Que ele deu 5 talentos para um, 2 para outro e 1 talento para o outro. O outro foi e enterrou. Então ele, quando nos dá os dons, ele deixa nós... e descreve, você tem que fazer isso com os dons, para a minha glória. Só que eu posso usar os dons, como muitos, desculpa a palavra aqui, alguns picaretas fazem, eles usam os dons para se beneficiarem. O que acontece? Muitas das vezes Deus usa, porque tem um dom. Só que essa pessoa vai responder diante de Deus qual é o propósito e a intenção que ela está usando o dom. Vamos imaginar, por exemplo, quantos pregadores vão lá, ministram a palavra de Deus, mas a vida está toda suja. A vida está toda errada. Muitos até estão desviados pregando a palavra e Deus está usando eles. Então, eu sempre digo assim, irmãos, nós vamos ver aqui alguns critérios de análise, porque a Bíblia, ela nos manda julgar, em primeiro lugar, a profecia. Por quê? Porque o profeta, Deus usa quem quer. Agora, eu tenho que analisar a profecia. A profecia é bíblica ou não? Mas não seria essa pessoa aquele a quem Paulo se refere em suas epístolas pastorais, aquela pessoa a que Pedro se refere,
a que João se refere, a que Judas se refere, e ao que o próprio Jesus se refere quando fala: cautelai-vos dos falsos profetas, daqueles que entram entre vocês e dissimulam a fé, entram dentre vocês e se façam passar por ovelhas, quando na verdade são lobos devoradores. Não seriam essas pessoas aquelas que foi descrita por estes grandes homens de Deus como instrumentos do inimigo para enganar e subverter os crentes? No meu ponto de vista, existe uma diferença muito grande entre o instrumento de Deus e o instrumento do mal. O instrumento da verdade e o instrumento da mentira. Mas que se faz passar pelo instrumento da verdade. Estes que se fazem passar, às vezes são pastores, como o senhor citou. Às vezes são pregadores. Muitos que praticam bem de maneira clara, lá numa mensagem, numa exposição, mas que internamente, que no cotidiano, praticam males muito maiores do que o bem que praticou. Então, no meu ponto de vista, quando Paulo definiu a regra lá de quem são os servos de Deus, como nas epístolas de 1º e 2º Timóteo, por exemplo, fica claro que já havia naqueles dias pessoas que se faziam passar como tementes a Deus, pessoas que se faziam passar como servos de Deus, pregavam o evangelho, falavam do amor, mas que na verdade eram instrumentos do mal, não da verdade. Nós temos que diferenciar o profeta de sua mensagem. São coisas que nem sempre estão alinhadas. Exemplo, então eu coloquei aqui: como reconhecer um falso profeta, não a profecia. Digo falso profeta. Deuteronômio 18:20 diz: o falso profeta fala o que o Senhor não ordena. Deuteronômio 18:20, parte B: fala em nome de outros deuses. Deuteronômio 18:22: não se cumprir o que ele profetizou. Deuteronômio 13:1-3: convocar o povo a adorar outros deuses. Jeremias 23:14 e 17: vive uma vida pecaminosa e não prega contra o pecado. 1 João 4:1: a primeira preocupação é julgar a profecia. Aqui já é outra coisa. A primeira preocupação é julgar a profecia em vez do profeta. Então, certo. Eu preciso entender: o profeta é uma coisa. Como que eu sei se esse profeta é de Deus? É uma coisa. E como entender se é a mensagem que esse profeta transmitiu... Mas como é que você entende, então, quando o profeta é de Deus? Você disse a primeira coisa é como é que eu entendo se o profeta é de Deus ou não? Como discernir? Já que qualquer um pode ser usado. Então, aqui o Deuteronômio deixa pra gente, né? Falar o que o Senhor não ordenou. Então, um profeta que fala o que Deus não ordenou, então, aí vai descrever. Por exemplo, um profeta que convoca o povo a adorar outros deuses. Mas como é que dá pra saber o que Deus não falou ou não falou? Bom, aqui temos, o profeta falou que aquilo que ele disse, Deuteronômio 18:20, não se cumpriu. Então ele profetizou, como teve agora no período eleitoral, teve profeta que diz: o candidato X vai ganhar as eleições. E o candidato não ganhou as eleições, perdeu. Primeiro turno. Da turma de Zedequias, então. Então esse profeta, eu sei que ele não é de Deus. Tá, mas você leu o capítulo 13? Sim, capítulo 13, todo ele. Então, no capítulo 13, no começo, fala assim, que às vezes o profeta não é de Deus e ele fala, e mesmo assim se cumpre. Por isso... Mas depois ele traz uma heresia. Entende? Isso. Então, não é somente só quando a profecia não se cumpre, né? Por isso que eu estou estabelecendo vários elementos. Você está no 18, né? Isso. O que acontece? O fato do profeta profetizar algo e acontecer não significa que ele é um profeta de Deus. E nem que... Por quê? Porque os adivinhos também fazem isso. Agora, se ele profetizou e não se cumpriu, eu já sei que não é de Deus, porque ele trouxe uma falsa profecia. Agora, se ele profetizou e se cumpriu, o que eu preciso estabelecer? Outros critérios, né? Para saber se esse profeta é de Deus. Ele vive uma vida pecaminosa, a vida dele é santa, é justa. No meu ponto de vista, pastor, me permita. Sim. Eu entendo que o homem de Deus, ele é credenciado pelo mundo espiritual. Jesus falou assim... O homem de Deus e profeta são coisas que nem sempre estão atreladas. Que geralmente, eu estou me referindo ao homem de Deus como um contexto de profeta, né? Geralmente, como se identifica um profeta? Pelos seus frutos. Jesus falou: pelo fruto conhecereis a árvore. Isso. Certo? Tiago falou assim: não se jorra da mesma fonte a água amarga e a água doce, né? Então, eu entendo que quem é profeta de Deus, é profeta de Deus. Quem dissimula que é profeta de Deus são aqueles que usurpam essa posição, porque hoje as pessoas estão se intitulando o que querem. Tem muitos que andam nesse caminho. Exatamente. E enganam a igreja, dissimulam que estão sendo usados pelo Espírito Santo. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado para não sermos advogados do diabo, para não advogarmos que esses indivíduos que estão por aí enganando a igreja, que hoje basicamente virou uma peste isso,
né? A internet está cheia disso. Tá cheio. Pessoas que enganam centenas de pessoas, tá? Homens que enganam centenas de pessoas. Então, Jesus nos deu o caminho, nos deu o canon, né? Pedro, Tiago, João nos deu o caminho, nos orientou quanto a o que é de Deus e o que não é de Deus. Então, no momento que eu desvio, eu estou declarando que eu não quero mais andar com Cristo. Sim. Eu não quero mais servir a Cristo. Então, de que forma eu seria usado por aquilo que eu não quero mais, sabe? Agora, existem exceções. O rapaz pode estar no boteco, tomando uma pinga, e Deus usar ele. Até pode. Porque Deus... Onde está que Deus não pode usar essa pessoa? Até pode, mas o indivíduo desviado, eu acho que ele está em outra categoria. O senhor concorda comigo? Jesus falou assim: quando você está na presença de Deus, pastor César, e você deixa o Senhor, palavras do mestre Jesus, e vai para o mundo, a casa estava limpa. Sim. O demônio de vez em quando dá uma vistoriada lá. Passou lá e viu que a casa estava limpa, mas estava vazia. Ele não entra na casa. Palavras do mestre Jesus, falando do âmbito espiritual. Ele volta, pega mais 7 demônios e entra na casa. E o estado daquele será pior do que o estado anterior. Mas é exatamente isso, pastor, porque o texto que eu vi lá de 1 Samuel 19, o texto diz pra gente que o Espírito de Deus veio sobre Saul. Então Saul internamente estava endemoniado. Certo. Mas o Espírito veio sobre Saul e usou em profecia, como um instrumento. Então, o que eu estou advogando não é que o Espírito Santo entra na pessoa no sentido de habitação. Não, a casa está suja, a pessoa se desviou. Certo. A questão é que agora ela não é salva, mas ela ainda tem a ferramenta que Deus deu para ela, que é o dom. São irrevogáveis. E eu Mas volto... como que ela tem esse acesso? Porque, por exemplo, nesse exemplo que o senhor falou da casa, a Bíblia diz que vem certos espíritos malignos piores do que ele e tal, e o último estado daquele homem é pior do que o primeiro. E como que ela tem acesso a uma coisa espiritual? Não é ela que tem acesso. É Deus quem tem acesso por intermédio dela. Porque Deus deu a ferramenta. Então eles continuam ligados um ao outro. Ligado enquanto instrumento. Todos, até as formigas são instrumento de Deus. Todos os seres que existem são instrumento de Deus. Agora, como que me explica então a passagem de Saul, que foi usado? O verso capítulo 16 diz que ele estava endemoniado. Capítulo 19 ele quer perseguir e matar Davi. No capítulo 19 ele profetiza pelo Espírito de Deus. Como explicar esse texto? O texto ele possui uma complexidade. Agora não devemos esquecer que Saul ele tinha sido levantado através de Samuel para ser o representante legal de toda a nação de Israel. Mas já estava desviado. E já estava desviado. Eu concordo com você que ele tinha perdido a essência do Espírito, ele tinha perdido a presença do Espírito. No entanto, ele ainda era o rei de Israel, sabe? Agora, o que acontece hoje é que há muitas pessoas que abandonaram o evangelho, que deixaram o Cristo. O que me dá a entender, pastor César, se eu advogo isso, é que Deus não tem mais instrumentos no meio do cristianismo para usar. Ele vai precisar usar os instrumentos mundanos, vai usar as pessoas fora da igreja. No meu ponto de vista, a Bíblia deixa claro, através de Cristo, através de Pedro, de Paulo, de João, de Tiago, de Judas, todos eles tratam desse assunto, tamanha a gravidade do mesmo, de que existem entre nós, são os falsos profetas. O que existe entre nós são pessoas que dissimulam serem usados pelo Espírito Santo, né? Que se deixam usar pelo inimigo e que se fazem passar por servo de Deus. Paulo fala em 1 Coríntios 11, pastor, versículo 14 em diante. Não se assustem, porque aqueles que se fazem passar por apóstolo de Cristo são instrumentos do diabo, que se fazem até passar por anjos de luz. Não, mas aí já é outro debate. Olha aqui, ó, Lucas 19:40. Eu digo a vocês, respondeu ele, se eles se calarem, as pedras clamarão. Então Deus está falando assim, eu uso até uma pedra. Então eu não posso restringir, dizer que Deus não usa esse, não usa aquele. Não, Deus usa a todos. Aí a questão é, nós temos que ir para a 1 Tessalonicenses, capítulo 20, versículo 19. Não apagueis o espírito, não desprezei as profecias, mas examinai tudo, conserve o que é bom. Então eu preciso examinar a profecia. Paulo disse isso em Coríntios 14. Que mas o senhor entende que ele estava falando num contexto universal? Não, ó, 1 Coríntios 14, o que ele diz? Ó, que na igreja, 1 ou 2, 3 profetizem, os demais o julguem. Julgue o quê? O profeta? Não, a profecia. Julgue o conteúdo da profecia.
Então eu tenho que julgar o que foi profetizado e não o profeta. Independente de por quem tenha sido profetizado. Exatamente. Eu preciso saber qual é o conteúdo da profecia. Bom, vamos pro intervalo, vira aí. E a sua opinião? Manda pra gente aqui pelo WhatsApp 984849988. Vira aí, a gente volta já. Vai. Quer ter acesso ao melhor conteúdo? Acesse youtube.com/Musical FM 1057. Inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal. Musical FM, mais unidade cristã. Você pode ouvir a Musical FM onde e quando quiser. Entre agora na loja de aplicativos do seu celular e baixe o nosso. Tem sempre novidades e o melhor conteúdo da sua Musical FM para você ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo. A qualquer hora, disponível para Android e iOS. Musical FM 105.7. Mais unidade cristã. A Musical revolucionou os debates com temas cristãos e trouxe muito mais conhecimento para seus ouvintes. Não é só tradição que faz do debate da Musical um dos melhores debates da atualidade, mas a preocupação em trazer para você sempre assuntos do dia a dia da vida cristã, discussões teológicas, além dos mais interessantes e polêmicos temas. Debates da Musical, sempre às 11 horas da manhã. Musical FM. Mais unidade cristã. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br. O chamado para trabalhar no reino de Cristo é sempre um privilégio. É sempre um privilégio. Poder ser usado estrategicamente, ser usada, é sempre um privilégio. A Faculdade Teológica Bethesda tem ferramentas para te oferecer. A FTB, eu encaro a FTB como uma caixa de ferramentas disponível para homens e mulheres que querem aperfeiçoar os dons e talentos, o chamado que receberam da parte de Deus. E da semana passada para cá, nós abrimos vagas para a próxima turma do curso de formação em narrativa bíblica. É um curso rápido, é um curso simples, mas de uma profundidade. Você vai aprender uma outra forma de ler o texto bíblico. Essa é a proposta do curso de formação em narrativa bíblica. Para isso, é só me chamar pelo WhatsApp. 0 Operadora 11, aqui em São Paulo, 98484 9988 011 98484 998. Não, falei errado o número. É 975 11 3385. O outro número que eu estava falando é aqui da rádio. Esse aqui é da FTB para se inscrever. Então, 975 11 3385. Nesse número você chama, ou você pode clicar no link que aparece aqui no chat ou na descrição do vídeo e você peça pelo curso de formação em narrativa bíblica. Coloca lá narrativa na sua chamada, coloca lá teu nome mais narrativa, né? Então, eu sou o Glauber mais narrativa. E aí a gente já manda para você as informações desse curso. É um curso de capacitação rápida, são 8 módulos e extremamente barato. É R$180 pelo curso inteiro, por um ano de curso. É R$180 por um ano de curso. Se você dividir isso por 12 meses, cara, sei lá, dá R$11, R$12, alguma coisa assim, por mês, você tá entendendo? A gente tá fazendo em 6 parcelas de 30. 6 parcelas de 30, então 12 daria 12 de 15, né? Então são 6 parcelas de R$30 no cartão. Eu quero pagar à vista, 180. Quero pagar em 2 de 90. Quero pagar em 3 de 60. Quero pagar em 4. Aí tem que fazer, quanto que dá? 4 de 45, imagina. Quero pagar em 6 de 30. Então, até 6 parcelas, sem juros, sem entrada, sem taxa, sem matrícula, sem letrinhas miúdas. Vale a pena lembrar, o curso de formação em narrativa bíblica é aula, é em vídeo, tá? É em vídeo, não tem material para você ler, não.
não tem material de leitura, não tem prova, avaliação, nada. É um curso de capacitação. Tipo assim, ó, é assim que faz. E aí a gente vai explicando para você. Obrigado. Então, se você tem interesse em adquirir uma capacitação na área da narrativa bíblica, então essa é a sua chance. Tá aí a sua oportunidade. Mais um certificado na sua parede significa mais uma capacitação alcançada. Então, se você tem interesse, é só me chamar pelo WhatsApp 97511-3385, 97511-3385. Vem com a gente, não perca essa oportunidade. 97511-3385, Faculdade Teológica Bethesda, moldando vocacionados. Quer ter acesso ao melhor conteúdo? Acesse youtube.com/Musical FM 1057. Inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal. Musical FM, mais unidade cristã. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br. Estamos de volta com o programa de debates da Rádio Musical FM. Eu comecei o bloco Pastor Carlos, terminei com o Pastor Vitor, volto aqui com o Pastor Carlos Wagner. Está contigo, pastor. Muito bem. O que nós devemos observar, existem sim personagens bíblicos que de alguma maneira manifestou algo de Deus. Eu acredito nisso. Deus é soberano, ele pode fazer o que ele quiser. É indiscutível o fato de que Deus é soberano. Deus não entra nesse contexto. O fato é que, quem é o profeta de Deus? Quem é o profeta de Deus? O profeta de Deus é um instrumento usado por Deus para advertir ao mundo acerca das coisas de Deus, certo? Há pessoas, há personalidades que em algumas ocasiões manifestam a vontade de Deus, mas isso não os credenciam como profeta de Deus. Eu acho que a gente deve evitar a metonímia, por exemplo, que é a ferramenta da hermenêutica, em que manifesta um texto, um contexto fora do seu texto. Quando você fala algo que não bate com o histórico bíblico, com as narrativas bíblicas. Então, no meu ponto de vista, não pode sair de dentro de uma fonte uma água doce, se esta água está poluída. Essa água já se tornou uma cisterna poluída pelo mal. Então, esse indivíduo até pode matar a sede de alguém, mas certamente não lhe fará bem. Certamente vai lhe trazer o mal. Tá? Então, quem é o profeta de Deus? O profeta de Deus é aquele que teme ao Senhor, que segue ao Senhor, que faz a vontade do Senhor. Se nós analisarmos todo o contexto daqueles que foram usados, como o Senhor mesmo citou aqui, em ocasiões não os credenciaram como profeta de Deus. Tá? Isso são momentos em que ocorreram decorrência de uma manifestação momentânea. Agora, quem é o profeta de Deus? A gente tem que distinguir isso aqui hoje. Ok, pastor Vitor. Eu perguntaria assim, pastor Wagner, o Balaão, né, ele era um profeta de Deus ou não? Por quê? Porque Deus, ele usou até mesmo a jumenta de Balaão para poder falar, Números 22, verso 28 a 30. Então, eu voltando àquela ideia de que Deus usa quem quer, ele usou Faraó, ele fala que até as pedras clamariam, ele usou a jumenta de Balaão, ele usou até mesmo os demônios. Por sinal, a jumenta era mais crente que ele, né? Era mais crente do que ele, exato. Aí,
Deus usou, por exemplo, até mesmo os demônios na história lá do profeta Micaías, quando o texto diz, Deus fala assim: a quem enviarei para ser um espírito mentiroso na boca dos profetas? E aí o demônio aparece e fala: eu serei esse espírito mentiroso. Aí Deus diz: então vai e seja um instrumento nas mãos, né, na boca desses profetas. Então Deus, ele é soberano nesse aspecto. O que acontece? Balaão, o texto, ele diz pra gente no capítulo 22 do livro de Números, versículo 31, então o Senhor abriu os olhos de Balaão e ele viu o anjo do Senhor parado no caminho. Aí tem lá toda a história narrativa e eu quero chamar a atenção aqui no versículo, capítulo de número 24, capítulo 23, versículo 16. E quando o Senhor encontrou-se com Balaão, pôs na sua boca uma palavra e disse: volta para Balaque e assim falarás. Então, Balaão não era israelita, Balaão não era um judeu, ele era um profeta de outros lugares do mundo, certo? E aí Deus usa ele, coloca as palavras de Deus na boca de Balaão. Então ele diz no versículo capítulo 23, verso 20, recebi uma ordem para abençoar, não posso revogar. E aí o capítulo 24 é ainda mais forte, porque capítulo 24, verso 2, diz assim: ao levantar os olhos, Balaão viu Israel que se achava acampado segundo suas tribos, então o Espírito de Deus veio sobre ele. Observe novamente a expressão, veio sobre, em cima, não em dentro de Balaão. E ele vai profetizar, porque o Espírito do Senhor é soberano para usar, como foi na vida do profeta, ou melhor, do rei Saul, que usou o ministério profético em alguns momentos de sua vida. O capítulo 2 do livro do Apocalipse, versículo 10, diz assim: não temas o que há de sofrer. O capítulo 2, versículo 14. Entretanto, tenho algumas coisas contra ti, porque tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, que ensinou Balaque a fazer os filhos de Israel pecarem, introduzindo-os a comer das coisas sacrificadas a ídolos e a se prostituírem. Então, quem que é Balaão? Balaão é um profeta que faz coisas erradas. É um profeta que não é digno de ser chamado profeta. Tanto é que ele é associado no Novo Testamento como alguém que ensina a pecar. Ele é a imagem do falso profeta, por sinal, né? Isso. Só que agora o senhor concordou comigo, porque ele foi usado por Deus para profetizar. Nós acabamos de ver ocasionalmente, sim. Então, mas exatamente o título do tema. Deus usa, não ordinariamente, como diz na abertura do programa. O que é ordinariamente? Em primeiro lugar, mas quando Deus acha por bem, e eu não sei explicar o porquê, porque Deus, ele tem as suas razões, né? Ele usa, como usou Balaão, como usou Saul, e como usou Caifás. Pastor. Sim, eu concordo com você que Balaão é um indivíduo, um personagem complexo nessa questão do ministério profético. Mas eu insisto em dizer que, se a coisa ocorre dessa forma, logo nós deveríamos entender que não haveria razão por que definir os que possuem os dons de profecia. Nós entendemos que no Novo Testamento essa questão dos dons, elas são distintas do Antigo Testamento. Entendemos que no Antigo Testamento existia um ministério profético, né? Eles estudavam para serem profetas. Por sinal, Samuel foi o fundador da escola dos profetas no Antigo Testamento. No entanto, no Novo Testamento, quem nos dá o dom de profecia é o Espírito, segundo 1 Coríntios capítulo 12. Quando este indivíduo ele perde o Espírito, ele logo não pode ser usado pelo Espírito em profecia. Aí ele passa a dissimular que é o Espírito quem está usando ele. Mas qual a passagem bíblica? Quando o indivíduo se desvia, quando ele deixa o evangelho, quando ele larga a Cristo, segundo as palavras de Paulo, né? Aqui mesmo no capítulo de número 12, ou melhor, capítulo 11 de 2 Coríntios, nós temos um texto interessante sobre isso. Porque o que acontece, pastor Carlos? O senhor acabou de... Sim, pode continuar. Posso ler o texto? Olha o que o texto diz assim: e não fiquem maravilhados, porque o próprio Satanás assume uma figura de luz, tá? E aí o versículo 13 diz assim: porque os tais falsos apóstolos são introduzidos entre nós, né, como obreiros fraudulentos que se transfiguram em apóstolos de Cristo.
eles certamente profetizavam, certamente eles faziam ou manifestavam alguma coisa que tinha a ver com o cristianismo. Mas segundo 1 Coríntios capítulo 11, o texto inteiro fala de pessoas que dissimulam que são de Deus, de pessoas que dissimulam que estão falando em nome de Cristo Jesus, tá? Então, seria muito difícil distinguir, dentro dessa ótica que o senhor está explanando, quem é de Deus e quem não é de Deus. Porque eu poderia dizer aqui hoje que um profeta de Deus não está falando a palavra de Deus, mas uma pessoa desviada está profetizando a palavra de Deus. Logo, a forma como julgamos isso é as Escrituras. Não há outra via de regra. A via de regra é as Escrituras. No Antigo Testamento, tem lá em Deuteronômio 18, o pastor Vitor citou aqui, e que uma forma de saber se o profeta é verdadeiro ou não é se a profecia funciona ou não. Se ele falou lá em nome de Deus, se aquilo lá funcionou, era de Deus. Mas no capítulo 13, que eu citei aqui, diz que às vezes funciona e mesmo assim a pessoa não é de Deus. A pergunta é, o crente desviado, nesse caso que o senhor está dizendo aí, pode ser que Deus use nessa situação tal, ele é um profeta verdadeiro ou um falso profeta? É um falso profeta. Essa é a nossa divergência. No meu ponto de vista, ele dissimula que está sendo usado por Deus. É muito fácil enganar uma pessoa hoje, pastor Vitor. É muito fácil enganar uma pessoa hoje. É muito fácil se fazer passar por Deus hoje. Até alguém que... Você está num momento de depressão, num momento de opressão, vivendo um momento de uma porta fechada, e alguém chega para você, percebe que você não está bem, fala, olha, Deus vai agir na sua vida essa semana. Deus vai fazer um milagre na sua vida. Você está emocionalmente cambaleado. Escuta uma palavra dessa, você logo se inclina a acreditar naquilo. Tá? Então, é difícil fazer esse tipo de julgamento humanamente. Esse julgamento deve ser feito biblicamente. E segundo as Escrituras, segundo Paulo, segundo Cristo, segundo Pedro, eu relacionei aqui os textos, nenhum cristão deve dar ouvido àqueles que se fazem passar por profeta, mas não são. Então, primeiro a João capítulo 4, versículo 1 diz, amados, não acrediteis em qualquer espírito, mas avalie se os espíritos vêm de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Exatamente. Como eu sei se os espíritos, se a profecia, não profeta, vem de Deus ou não? Qual é o critério que eu uso? O primeiro critério, a palavra é de Deus. A palavra, não existe um profeta que consegue acrescentar elementos canônicos. Então, o que já foi revelado nas Escrituras não pode ser nem acrescentado, nem alterado. Então vem aqui, por exemplo, os mormons, né? Acrescento com revelação. Vem adventista, acrescenta com revelações. Isso acabou. Eu não posso canonizar uma nova revelação. Então, qualquer profeta que traga uma nova revelação, querendo canonizar como inspirado por Deus, para acrescentar num cânon bíblico, é heresia. Então o cara chega assim, como teve um falso profeta numa cidade interior do Espírito Santo. Ele compreendeu errado o texto e disse que Deus disse para ele, vá e tome a mulher do seu irmão e se deite com ela. A mulher era casada e o rapaz também era casado. E os dois consentiram, até os cônjuges foi lá, consentiu e ele coabitou com essa mulher. Ora, essa é uma profecia que eu não preciso nem pedir confirmação de Deus de nada. Porque eu sei que é uma profecia antibíblica. Por que é antibíblica? Porque a Bíblia diz, contrário, deitar-se com a mulher do teu irmão. Então, como que eu avalio as profecias? Pela palavra de Deus. Então, se essa profecia vai contradizer a palavra de Deus, eu então, fazendo uma análise, já descarto. Agora, tem aquelas profecias que são genéricas. Deus está dizendo que essa semana vai entrar com providência na tua vida. Aí, supondo que na semana aconteceu algo. Aí eu passo a pensar, acreditar que foi Deus que usou ele. Então, aí o que a pessoa tem que fazer? Né? Por isso que na Bíblia tem um dom, em 1 Coríntios capítulo 12, chamado discernimento de espíritos, que nem todos têm. Para você discernir se aquilo é de Deus ou se não é de Deus. Se eu não tenho certeza se é de Deus ou não, eu só falo, se for da vontade de Deus vai se cumprir. Agora, o tema do debate, se Deus usa um crente desviado em profecia, a gente já discorreu aqui, o senhor mesmo confessou que Deus tem essa autoridade e tem exemplos bíblicos de que Deus faz isso. Ordinariamente, por sinal, o diabo também pode usar um crente desviado em profecia, né? Pode usar. Então, pode usar. Aí eu acho que... Deus pode usar o diabo. Exato. Eu acho que esse ponto de vista pode enfraquecer a igreja. Por quê?
Porque a igreja, ela se esforça para ser de Cristo. Eu escutei várias vezes, o pastor César deve ter escutado você também, alguém falar, eu não estou mais na igreja, mas Deus me usa. Eu não sirvo mais a Deus, mas Deus me usa. Sabe? E eu creio que é possível. Eu sou um instrumento de Deus. Mas esse ponto de vista, ele pode se tornar um ponto de vista coletivo. As pessoas podem passar a pensar, a acreditar que não precisa necessariamente estar servindo a Deus, lendo a palavra de Deus, fugindo do pecado para ser usado por Deus. Eu já vejo o contrário. Quanto mais você se afasta do pecado, quanto mais você se aproxima de Deus, mais você é usado por Deus. Tá? Eu não vou usar aqui exceções como regra, mas eu vou deixar a regra como o que define aquele que teme a Deus ou não, que define aquele que é de Deus ou não. Bom, isso não invalida as exceções, né? Embora devam ser tratados como exceções. Eu não nego que as exceções existem. É verdade. Bom, infelizmente nosso tempo é curto. Considerações finais. Considerações finais. Debates. Estamos de volta com o programa. Pastor Vitor, muito bom te receber, meu irmão. Eu gostaria nesse minuto final que você também aproveitasse para deixar seus contatos, como é que o pessoal faz para te encontrar também nas redes sociais. Amém. A gratidão enorme à Musical, que Deus continue abençoando, a Musical que tem sido instrumento nas mãos do Senhor, que Deus abençoe a todos, a pastor César, que conduz intermedia esse debate com excelência, que Deus continue abençoando o Senhor, ao pastor Carlos, muito obrigado pela, mais uma vez, a gente poder compartilhar o conhecimento para a audiência, está sendo abençoada, a toda a produção, que Deus abençoe cada um de vocês. Quem quiser me seguir, tá lá no Instagram como Vitor Couto, Vitor sem ser, Vitor Couto, underline oficial, tá aparecendo aí na tela para vocês. Eu estou lá no Instagram, no Facebook, só colocar Vitor Couto, e eu tenho também um canal no YouTube, onde está escrito Vitor Couto Oficial. Então, se você quiser acompanhar, ter mais alguns estudos, tem coisas lá na internet que pode acrescentar sobre a sua vida. Fazendo aqui agora um apanhado geral sobre aquilo que nós vimos. Tem um tempo? Tem? Um minuto, mais ou menos. 1 minuto, isso. Nós vimos aqui, à luz da Bíblia, da palavra de Deus, que Romanos 11:29 diz que os dons são irrevogáveis. Então, mesmo desviado, Deus não tira, que é irrevogável. Só que Deus vai cobrar de quem ele deu o dom, o que a pessoa fez com os dons em que Deus deu para essa pessoa. João 11:51 diz que Caifás, que mandou crucificar Jesus, que não era crente, profetizou sem saber. Então, até mesmo uma pessoa que nunca teve contato direto com Deus, ou pelo menos a que se saiba, foi usado por Deus. Mateus 7:22 e 23 diz que nos últimos dias pessoas ficaram surpresas porque foram usadas por Deus, mas foram para o inferno. Por quê? Porque essas pessoas confundiram dons de fruto. Fruto é quem você é. Dom é o que você faz. Então, o que vai dizer se você vai ser salvo ou não o fruto é que vai testificar a árvore. Eu vejo uma árvore toda bonita, mas pode ser que aquela árvore não tenha fruto. Então, se a pessoa anda praticando iniquidade, Deus pode estar te usando, não tem problema nenhum, só que você vai para o inferno. Agora, se você tem uma vida de piedade, crendo no sacrifício vicário de Cristo, essa pessoa logo será salva. Nós vimos também Saul 19, né? 1 Samuel capítulo 19, Saul foi usado mesmo depois de ter recebido o dom profético no capítulo 10, mesmo desviado no capítulo 16, sendo usado por Deus como profeta no capítulo 19, a partir do versículo de número 20 até o versículo 24. Vimos também que Deus tem poder de usar quem ele quer, usou a jumenta de Balaão, usou Faraó e tantas outras pessoas, e o próprio Balaão, que não era uma pessoa que tinha uma vida piedosa, uma pessoa que é vista na Bíblia, conforme em Apocalipse 2,14, como uma pessoa ruim, foi usado por Deus, pelo Espírito de Deus, no ministério profético. Então, sim, Deus pode usar. Pastor Carlos Wagner, muito obrigado pela sua participação. Também gostaria que o senhor deixasse seus contatos. Muito bem. Para mim também foi um prazer muito grande, né, tratar desse assunto. É um tema meio TNT, meio complicado, mas foi muito bom debater com os irmãos, estar aqui mais uma vez na Musical FM. Deus abençoe pastor Vitor, pastor César. Para nos achar, estamos no Instagram, no @carloswbonfim. Estamos também no @saliluz.igreja, ali no Jardim São Salvador, em Taboão da Serra. Por sinal, teremos um grande evento agora, final de semana, no dia 26. Estará conosco o pastor Humberto Aragão, né? Uma grande autoridade em Dalits, na Índia.
é o nosso congresso missionário. Estará conosco no domingo o pastor Babão, uma autoridade também em trabalho evangelístico aqui na Cracolândia. Serão 2 dias de bênção, dia 26 e 27 de outubro, ali na Igreja Evangélica Sal e Luz. Maravilha. Quanto à questão do tema, no meu ponto de vista, eu acredito sim que Deus usa esporadicamente, pode usar uma pessoa onde o seu intento pode se revelar dentro da situação. Porém, na minha opinião, a maioria das vezes as pessoas são usadas por si mesmo ou pelo diabo e se fazem passar por anjos de luz, conforme o capítulo de número 11 de 1 Coríntios e outros textos, no próprio capítulo 7 do livro de Mateus, quando cita que naqueles dias alguns tentarão usurpar o direito profético, e Jesus certamente conhece quem é dele e quem não é, irá rejeitá-los, irá distinguir as ovelhas do lobo. Seu arroba, pastor? O meu arroba é arroba Carlos W. Bonfim, para me achar no Instagram. Carlos W. Bonfim, desculpa, nós ficamos sem tempo, mas eu quero agradecer tanto ao pastor Carlos quanto ao pastor Vitor. Rafa, obrigado, e você também, ouvinte. Eu volto às 14h, fico por aqui, mas às 14h a gente volta com o Bom e Velho Crescendo na Fé. Tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele. Você ouviu Debates na Musical FM. Dentro de alguns minutos, este programa estará disponível no seu aplicativo de podcast. Basta digitar Debates Musical FM e ouvir a qualquer momento, quantas vezes quiser. Disponível para Spotify, Deezer e outros tocadores da Apple e Android. Musical FM.